Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei, vai estar aqui na descrição, são mais de 400 casos. Então vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra de casos que eu só posto lá. E agora bora começar o caso de hoje. Molly McLaren nasceu em 26 de maio de 1994, filha de Joanne e Doug McLaren, e ela tinha um irmão chamado Tom. Ela e sua família eram de Cobham, um vilarejo em Surrey, na Inglaterra, que fica a cerca de 27 quilômetros de distância de Londres. Durante sua vida, Molly teria lutado contra a bulimia. Ela tinha uma amiga inseparável chamada Amy Lee, a quem conheceu quando ambas trabalhavam na Ted Baker, em Dartford, 65 quilômetros de Cobham. A Amy descreve a amiga como uma jovem linda que sempre melhorava o clima no ambiente de trabalho fazendo piadas e nunca tirava o sorriso do rosto. Em 2015, aos 21 anos de idade, a Molly começou um curso de Sport and Exercise for Health na Universidade de Kent, uma universidade pública britânica localizada no condado de Kent, na Inglaterra. O local ficava a cerca de 11 quilômetros de onde Molly passou a morar com os pais em Chartham. A universidade recebia estudantes de todo o país e ela estava muito animada para começar o curso e conhecer pessoas novas. Com a universidade, a Molly deixou seu emprego na Ted Baker. No dia 28 de setembro de 2015, a Molly vai à sua primeira aula e observa uma outra jovem sozinha que parecia tímida, então ela resolve se aproximar dela. Seu nome era Jennifer Hammer e ela se tornaria sua amiga. Naquele primeiro momento, as duas estavam sozinhas, então elas tiveram uma conexão instantânea. Molly rapidamente cria um grupo de amigas, do qual Amelia Davis também fazia parte. Todas tinham aulas juntas e compartilhavam o interesse pelos exercícios físicos. Amelia relata que a Molly era muito motivadora com as amigas. Alguns descrevem que a Molly era a luz na sala, ela era extremamente dedicada aos estudos, tirando notas muito altas. Ela também era muito engraçada e espontânea. Além do grande interesse pelo mundo da saúde e fitness, a Molly queria inspirar e aconselhar as pessoas sobre o mundo da vida saudável. Segundo sua amiga Amy, a vida amorosa de Molly não era tão agitada, ela não costumava sair para muitos encontros e nem tinha muitos namorados. Ela tinha o objetivo de encontrar a pessoa certa. Ela queria uma conexão real com a pessoa com quem se relacionaria e não namorava apenas por achar que deveria ou para se encaixar em um determinado tipo de padrão. A vida das amigas nas redes sociais era muito ativa, elas postavam no Snapchat, Facebook, Instagram, compartilhando fotos e vídeos do seu dia a dia. E foi nesse contexto que a Molly quis criar seu próprio blog fitness. Ela sempre postava vídeos dos seus treinos e gostava muito de realizar treinos de alta intensidade. Muitas pessoas liam suas postagens e suas amigas costumavam compartilhá-las, considerando Molly uma pessoa muito motivadora. Nessa época, as amigas não sabiam que a Molly lutava contra a bulimia, ela escondia seu transtorno alimentar muito bem. A Amy só foi saber que a amiga estava passando por isso muito tempo depois de elas terem se conhecido. Mesmo com suas questões pessoais, a Molly não deixava de estar animada e motivada, sempre dizendo às amigas que era preciso achar uma coisa boa em cada dia e focar naquilo, para que toda sua mente mudasse em favor dessa coisa boa. Em junho de 2016, no final do primeiro ano da faculdade de Molly, quando as férias chegaram, ela estava no aplicativo de relacionamentos Tinder quando deu match com um dos homens no aplicativo. Esse homem era Joshua Stimpson, de 24 anos, que vivia em Woodham, Rochester, que fica a cerca de 50 quilômetros da Universidade de Kent. A Molly manda sua primeira mensagem para Joshua no final de julho e eles começam a conversar. Depois de alguns meses de conversa online, eles teriam começado a se encontrar pessoalmente em outubro daquele ano. As amigas contam que no começo era um relacionamento normal, eles começaram a conversar cada vez mais e a se encontrar cada vez mais, até que em novembro eles começam a namorar oficialmente. Eles saíam juntos, eles iam jantar e cada vez mais passavam mais tempo juntos. E pra sorte da Molly, o Joshua também tinha muito interesse em exercícios físicos, então pra ela parecia que ele era o namorado perfeito. Esse, inclusive, era o primeiro relacionamento sério da Molly, ela dizia que conseguia se abrir com o Joshua. A Amy, amiga dela, também conta que os dois enfrentavam questões mentais. Além da bulimia, a Molly lutava também contra a ansiedade e depressão. O Joshua teria dito pra ela que ele também enfrentava a ansiedade e a depressão. Isso pareceu conectá-los em um nível ainda mais profundo no relacionamento. A Molly dizia que ela sentia que tinha que cuidar do Joshua e ajudar ele a enfrentar essas questões e que ele faria o mesmo por ela. O Joshua teria contado pra Molly sobre a sua história de vida, então ele contou pra ela que os seus pais se divorciaram, então a mãe dele muda de cidade e ele foi criado em grande parte da sua vida pelo pai. Ele contou que durante a infância ele fez tratamento para depressão e que depois que os pais se separaram, ele sentiu muito, principalmente o sentimento de abandono, então ele teve que lidar com essas questões desde muito novo.
As amigas da Molly estavam felizes com a amiga, né, quando ela começou esse relacionamento, porque o Joshua realmente parecia ser o namorado perfeito pra ela e ela tava muito feliz. Porém, a mãe da Molly, a Joanne, conta que logo no início do relacionamento, a Molly contou pra ela que o Joshua tinha alguns comportamentos que ela considerava infantis. Logo depois, o Joshua teria largado o emprego dele pra passar mais tempo com a Molly, e uma das primeiras discussões muito grandes que eles tiveram foi um dia em que ela percebeu que o Joshua estava filmando ela sem a sua autorização. Ele estava fazendo isso para ter aquele material para usar contra a Molly. Nessa época, ela conciliava a faculdade com um emprego de meio período como garçonete em um pub. Eventualmente, o Joshua consegue um novo emprego em uma empresa de vidros insulados. E aí, em janeiro de 2017, após os feriados de Natal e Ano Novo, a Molly volta, para a universidade, para as aulas, e ela decide que é o momento para apresentar o seu novo namorado à sua amiga Amélia. Então, os três decidem ir para uma academia em Kent para treinar juntos, e o comportamento do Joshua incomodou a Amélia desde o início. Ela conta que ele não parecia muito aberto para conversar com ela. Ela até tentou fazer uma piada para quebrar o gelo, mas não deu muito certo. Então ela e a Molly vão embora da academia. E logo que elas saem de lá, ele começa a enviar algumas mensagens para Molly, meio que tentando afastar as duas. Então a Amélia ficou muito chocada com essa atitude dele e acabou se desanimando um pouco em relação a esse novo namorado da amiga. Só que tinha uma coisa que a Molly e as amigas dela não sabiam sobre o Joshua, que era o fato dele ter tido alguns relacionamentos bem conturbados antes de começar a namorar a Molly. Depois que ele e a Molly estavam namorando há mais ou menos 4 meses, as suas amigas começaram a perceber que o comportamento dele começou a mudar. Ele começou a desenvolver um comportamento mais obsessivo e manipulador em relação à Molly. Então, às vezes, por exemplo, ela falava que precisava passar a tarde toda estudando e ele dizia que não, que ele tinha que estar lá junto com ela. Então, ele não queria deixar ela sozinha, queria estar com ela o tempo todo. Às vezes, ele aparecia no apartamento dela do nada, sem ela saber, sem pedir permissão. Então, ela começou a sentir que ela precisava de mais espaço. Então ela decide mandar uma mensagem pro Joshua falando que eles não podem passar 24 horas por dia juntos e que ela tava começando a se sentir muito pressionada, então ele não reage muito bem a isso e eles começam a brigar por mensagem. A Amélia tava com a Molly nesse momento, então enquanto ela tava, tendo essa briga ali por mensagem com o namorado, a Amélia tava acompanhando tudo. Ela ficou bem chocada com a forma rude com que ele falava com a Molly, ele nunca se desculpava. E ele conseguiu fazer com que ela sentisse que ela era errada nessa situação, então isso afetou o psicológico dela e deixou ela bem pra baixo. A partir disso, Joshua vai ficando cada vez mais controlador em relação a Molly, então ela sentia que essas atitudes dele eram bem infantis e que muitas vezes, quando ela queria falar alguma coisa pra ele, ela tinha que pensar muito bem antes de falar, porque ela sentia que ela sempre estava pisando em ovos pra conversar com ele. Até que em março daquele ano, ela já não estava suportando mais, ela estava se sentindo muito sufocada. Então ela decide terminar a relação por mensagem de texto, o que deixou o Joshua muito bravo. Ele começa a mandar milhões de mensagens para ela, pedindo para que ela não terminasse com ele, dizendo que ele faria qualquer coisa para que eles continuassem juntos. O Joshua tinha um histórico de reagir de maneira violenta quando suas namoradas decidiam terminar com ele. Em 2013, ele teria sido denunciado à polícia por Alexandra Dale devido ao comportamento predatório e assédio, mas nenhum crime foi registrado. Só que com a Molly as coisas foram um pouco diferentes em um primeiro momento. Ele teria feito ela sentir tanta culpa por ter terminado com ele, que poucas semanas depois eles já estavam juntos novamente. As amigas da Molly aconselhavam a não aceitar ele de volta, mesmo ele prometendo que iria mudar por conta desse comportamento que ele já estava apresentando há um tempo, mas a Molly não escuta os conselhos das amigas e reata o relacionamento com ele. Não demorou muito para que ele voltasse a ser controlador como ele já era antes. Ele não deixava a Molly sozinha, então sempre que ela tinha algum evento ou algum compromisso, ele se convidava para estar junto com ela o tempo todo, dizendo coisas como que horas nós iremos, e mesmo que a Molly não tivesse pedido pela companhia dele. Em maio do mesmo ano, a Molly planejou uma viagem de casal para ela e para o Joshua para ver como as coisas seriam. A viagem era para Tenerife, a maior das Ilhas Canárias da Espanha. Mas infelizmente a viagem não foi como a Molly esperava e ela mandou mensagens para as amigas dizendo que acreditava que as coisas com o Joshua iriam passar, mas que ela percebeu que não passaram. Ela também disse que eles não estavam se acertando. Ela chegou a mandar uma mensagem dizendo: "Essa é a pior coisa de todas, me ajudem." Ela volta para a Inglaterra decidida a terminar com ele, porque durante a viagem ele não queria ceder, parecia que ele não estava escutando o que ela dizia para ele. Até que o dia 17 de junho de 2017, um sábado à noite, estava bastante agitado nas ruas da cidade de Maidstone, em Kent. A Molly decidiu sair para se divertir com os amigos. O Joshua estava com ela, apesar de eles terem passado os últimos dias brigando por mensagens no Facebook, então à noite estava correndo tudo bem, até que eles tiveram um pequeno desentendimento.
A Molly disse que já estava cansada, que ela não aguentava mais e decidiu terminar com ele ali mesmo, dentro da boate que eles estavam, e ele não reagiu bem. Ele começa a ficar bastante agressivo e ele grita: "Ela acabou comigo", na frente de todos os amigos dela. Depois disso, eles teriam discutido ainda mais online até que a Molly decide bloquear ele das redes sociais para que ele não conseguisse mais falar com ela, e ela remove o status de relacionamento saudável do perfil dela no Facebook. Com isso, o Joshua ficou muito bravo com ela e decidiu se vingar da Molly, então ele começa a postar várias coisas no Facebook, fotos, e começava a mentir sobre várias coisas sobre a Molly. Como só a Molly tinha bloqueado ele, os amigos dela conseguiam ver essas postagens que ele estava fazendo e ela conseguia ver através dos amigos. Ele começa a postar mensagens que ela enviava para ele e fotos dela também, e nessas postagens ele ficava marcando até os familiares dela para que eles vissem. O objetivo dele era manchar a imagem dela, então ele continua com essas postagens e, como eu falei pra vocês, ela postava muito sobre conteúdo saudável e fitness. Ele queria até manchar a imagem dela nisso. Então ele posta que ela tava fazendo uso de cocaína e marca a mãe dela nessa postagem. Então todos os amigos da Molly decidem bloquear ele também no Facebook, acreditando que talvez assim ele parasse com essas postagens e deixasse ela em paz, só que ele não para e agora ele começa a mandar mensagens pra ela através do WhatsApp. Nesse ponto, ela começa a ficar cada vez com mais medo do Joshua, ela tinha medo que ele aparecesse na porta dela do nada. Ele continuou com as postagens, continuou mandando mensagens para os familiares dela. E aí os pais da Molly viajariam por 2 semanas e ele sabia que eles iriam viajar, então nesse período ela estaria sem os pais por perto e isso deixava ela com muito medo. Então ela tem uma conversa com a mãe dela sobre tudo isso que ela tava passando e ela conta pra mãe dela que ela tava com medo que ele tentasse machucá-la. Então ela decide tomar uma atitude com o apoio da mãe. Então a Molly começa a tirar prints e ela tenta documentar absolutamente todos os abusos que ela tava sofrendo por parte do Joshua. Então ela documenta tudo isso e aí no dia 22 de junho, ela e sua mãe vão até a delegacia de polícia de North Kent pra mostrar para as autoridades o que estava acontecendo com a Molly. O policial que conversou com elas decidiu que a melhor coisa a se fazer naquele momento era ele mesmo fazer uma ligação pro Joshua, pedindo que ele retirasse todo esse conteúdo da internet. No momento em que o policial faz essa ligação pro Joshua, ele deixa o telefone no alto-falante para que a Molly e a mãe dela consigam ouvir a conversa. E no momento da ligação, o Joshua parecia super calmo. Ele parecia muito tranquilo, até um pouco frio. Então o policial disse para ele que ele precisava parar o que ele estava fazendo, senão eles teriam que tomar atitudes mais severas, o que poderia até levar à prisão dele. O Joshua disse que ele não tinha feito nada de errado e que se eles achavam que isso era errado, tinha mais por vir. Em dado momento da ligação, o policial fala pra ele: "Nós não gostaríamos que a Molly voltasse aqui por sua causa, não é mesmo?" E aí ele responde: "Não é mesmo?" Logo em seguida, a Molly manda uma mensagem pra amiga dela contando, o que tinha acabado de acontecer, e ela fala que a forma como o Joshua lidou com aquilo, com a ligação, deixou ela extremamente assustada, porque ele tava muito frio, parecia que ele não ligava para aquilo de forma alguma, e ela ficou com ainda mais medo dele. As amigas contam que depois disso, o Joshua ficou ainda pior e que estava afetando muito a Molly toda essa situação, porque ela era uma pessoa sempre pra cima, sempre alegre, e que agora ela estava sempre preocupada, sempre muito triste. A mãe da Molly também estava bastante assustada com essa situação, então ela decide imprimir várias fotos do Joshua e distribuir pela vizinhança para que as pessoas ficassem atentas caso ele aparecesse lá do nada. Até que no dia 27 de junho, o Joshua sai do trabalho mais cedo e ele se inscreve na mesma academia que a Molly treinava. Depois disso, ele vai até uma loja e compra uma faca de cozinha, isso era por volta das 5 horas da tarde, e depois ele vai em outra loja e compra uma picareta. Ainda no dia 27, o Joshua teria sido interrogado novamente pela polícia de Kent, porque eles tinham mandado ele apagar todas as mensagens e parar com os ataques, mas ele não tinha parado. Mais tarde naquele dia, a Molly recebe uma ligação da polícia, onde eles contam pra ela que eles tinham conversado mais uma vez com o Joshua e que dessa vez ele disse que iria apagar todas as postagens que ele tinha feito. Porém, o que a polícia não sabia é que o Joshua tinha um plano, então ele consegue manipular uma outra amiga da Molly pra poder ver as postagens que ela fazia online, já que ele tava bloqueado, Então, assim, ele conseguia ver tudo que ela tava postando, conseguia acompanhar o que ela tava fazendo. O Joshua e essa garota chamada Amy Scott já tinham conversado anteriormente e ela se sentia atraída por ele, sentia que tinha uma conexão com ele, mas ela sabia que ele namorava a Molly. Então, depois, quando ela conseguiu ter acesso às postagens da Molly, o Joshua também tinha acesso a essas postagens através dela.
E como ela era muito ativa nas redes sociais, dessa forma ele conseguia saber onde ela estava, com quem ela estava, o que ela estava fazendo. No dia seguinte, dia 28, a Molly posta que ela estava pronta para se encontrar com algumas amigas em um bar-restaurante chamado Ship and Trade. Ela estava com outras 3 amigas e ela tinha acabado de se matricular em um curso para se tornar personal trainer, então ela queria comemorar isso. E uma das amigas dela tinha acabado de ser promovida, então elas estavam em um clima de comemoração. Então elas já estavam lá há algum tempo até que o Joshua aparece no mesmo local com outra garota. Então elas acharam um pouco estranho, mas pensaram que era só uma coincidência. Nesse momento elas até disseram que estavam com pena da Molly por ela ter que presenciar o ex-namorado tendo um encontro com outra garota, mas a Molly disse que ela não estava sentindo ciúmes, que ela não estava sentindo absolutamente nada e que assim ela tinha certeza absoluta que ela já não amava mais ele. Logo depois ela teria ido até o banheiro, tirado uma foto e postado aquela sensação quando o seu ex está no mesmo bar que você. E o fato dele estar no mesmo bar que ela parecia ter deixado ela bem inquieta e desconfortável, provavelmente por conta dos últimos ataques que ele tinha feito contra ela. Depois ela vai até o bar para perguntar onde ela poderia pagar pelo estacionamento, e nesse momento o Joshua olha para ela e sorri. Então ela conversa com as amigas sobre isso e elas não conseguiram entender o que ele quis dizer com isso, se ele estava tentando ser amigável ou se tinha alguma coisa por trás daquela situação. Cerca de 20 minutos antes da Molly decidir ir embora, o Joshua sai do restaurante com a garota que ele tinha ido. Só que o restaurante era bem grande, tinha mais de uma saída, ele decide passar pela mesa dela no momento em que ele tá saindo. E as amigas acharam essa atitude super infantil, porque ele não precisava necessariamente passar por ali. Depois que elas terminaram de comer, a Molly disse que iria pra casa porque ela queria assistir a uma série. E aí as outras amigas decidem ficar mais um tempo no restaurante, então a Molly sai de lá sozinha. Como o Joshua já tinha ido embora uns 20 minutos antes disso, as amigas não pensaram em acompanhar a Molly até o carro dela, não pensaram que seria necessário, porque elas acreditavam que ele já tinha ido embora. Porém, ele ainda estava lá no estacionamento, ele não falou com a Molly diretamente naquela noite, mas ele passou a stalkeá-la. Mas a Molly não fazia ideia que ele estava fazendo isso, então na manhã do dia seguinte, ela acorda bem cedo e sai passear com o seu cachorro. Depois ela pega o seu carro e vai até a academia onde ela costumava treinar e ela queria gravar um vídeo para postar nas redes sociais nesse dia. Naquela manhã ela tinha postado uma foto em seu Instagram segurando uma xícara de café, mas ela não tinha postado nada em relação a como seria o dia dela, o que ela faria ou para onde ela iria depois disso. Ela chega na academia por volta das 10h06 da manhã e, de novo, ela não fazia ideia que estava sendo seguida. Então, poucos minutos depois, o Joshua chega e também estaciona o carro dele lá. A academia estava super tranquila, então a Molly estava treinando em um ambiente sozinha. E aí, pelas câmeras de segurança, dá pra ver o Joshua subindo as escadas, indo pra esse local que ela tava. Ele vê que ela tá ali e ele começa a descer as escadas, meio que desiste de entrar ali. Mas aí ele volta e vai até lá, pega um colchonete e fica treinando no mesmo lugar que ela. Isso era por volta das 10h25 da manhã, então a Molly acha aquilo tudo muito esquisito, manda uma mensagem pra amiga dela contando que o Joshua tava do lado dela treinando na academia, então ela toma coragem e vai falar com ele. E aí ela pergunta por que ele não tá no trabalho, o que ele tá fazendo ali, e ele fala que não é da conta dela. Então ela volta a conversar com a Amy e as duas começam a pensar juntas o que ele estava fazendo, como que ele sabia que ela ia estar lá, porque na noite anterior ele foi pro mesmo restaurante que ela e agora ele estava treinando na mesma academia no mesmo horário, então elas começaram a achar muito esquisito e aquilo não parecia coincidência. A Amy perguntou se ela tinha postado alguma coisa sobre aonde ela estava indo, onde ela estava, né, para que ele soubesse, e ela disse que não tinha postado nada. De repente o Joshua sai da academia e ela fica sozinha novamente, então ela conversa com a amiga dela e fala que ele acabou de ir embora e pergunta o que ela faz, e a amiga dela disse pra ela ir pra casa o mais rápido possível. Minutos depois, às 10h45, ela fala com a mãe dela e conta o que tinha acabado de acontecer. A mãe dela também acha tudo muito esquisito e fala pra ela sair dali o quanto antes. Só que o que a mãe dela e a amiga não sabiam era que o Joshua tava lá no estacionamento rodeando o carro dela esperando ela sair da academia. Então ela começa a juntar as coisas dela e ela fala pra Amy que ela tá o tempo todo olhando pra trás, olhando pros lados pra ver se o Joshua não vai estar lá. E a Amy fala pra ela ir embora logo, que ele é um psicopata. A Molly sai da academia às 11 horas da manhã e a Amy fala pra ela ir direto pro carro se o Joshua estiver lá pra ela não falar com ele. Então a Molly responde que tá indo pro carro dela e a partir desse momento ela para de mandar mensagens pra Amy, então a Amy imagina que ela tava dirigindo. A Molly abre a porta do carro dela e entra, e antes mesmo que ela conseguisse ligar o carro pra sair dali, o Joshua abre a porta do passageiro e entra no carro. Poucos segundos depois, ele começa a atacar a Molly usando aquela faca que ele tinha comprado, esfaqueando a ex-namorada 75 vezes. Ela tenta lutar pela própria vida, ela começa a gritar, a buzinar, só que ela perde a consciência segundos depois.
Os ferimentos de faca atingiram seu peito, seu pescoço e sua garganta. No momento do ataque, um passeador de cães chamado Benjamin Morton estava passando ali pelo estacionamento quando ele viu aquela movimentação no carro. Então ele se aproxima e vê o que está acontecendo, então ele tenta fazer com que o Joshua parasse de atacar a Molly, dizendo que ele iria matá-la. Os gritos dele não adiantaram, então nesse momento do ataque, o Joshua não tinha fechado a porta, então ele estava com uma perna para fora, assim, do carro. E aí o homem começa a bater a porta do carro na perna dele para ver se ele parava. Mas nem isso fez com que ele parasse, então o homem não sabia mais o que fazer, e quando ele olhou no carro e viu a Molly no banco do motorista, ele disse que o Joshua continuou atacando ela porque parecia que ele queria ter certeza que ela não iria sobreviver. Rapidamente, uma ligação é feita para a polícia às 11h03 da manhã, então na ligação a pessoa fala que uma mulher havia sido atacada. Eles chegam no local poucos minutos depois e encontram o Joshua coberto de sangue andando em volta do carro. Eles percebem que a Molly já estava morta, então eles começam a verificar o que tinha dentro do carro do Joshua e lá eles encontram outras facas e a picareta que ele tinha comprado. Ambulâncias também chegaram no local, mas não havia nada a ser feito, não tinha nada que eles pudessem fazer para salvar a Molly. Essa academia que ela treinava ficava dentro de um shopping, então quando as autoridades chegaram lá, o shopping foi fechado naquele mesmo momento. Testemunhas disseram que o Joshua não tentou resistir à prisão e ele estava coberto de sangue, toda a camiseta dele e os braços até os cotovelos. Ele alegou não ter nenhuma lembrança do ataque e seus advogados disseram que avaliações psiquiátricas mostraram que ele tinha um transtorno de personalidade limítrofe, que é basicamente um transtorno mental caracterizado por instabilidade de humor, comportamento e relacionamento. No dia seguinte, o Joshua é formalmente acusado de assassinato. Em 8 de dezembro de 2017, durante sua audiência de acusação, o Joshua se declarou inocente. Ao ouvir a acusação, ele chorou no banco dos réus. O julgamento começa no dia 23 de janeiro de 2018 e o Joshua faz um apelo para que seja acusado de homicídio culposo com o objetivo de diminuir sua responsabilidade sobre o crime. No julgamento, todos ouviram sobre o histórico de relacionamentos conturbados do Joshua e sobre como ele já apresentava comportamentos predatórios em relação a outras mulheres antes da Molly. Uma dessas ex-namoradas é a Alexandra, que eu já tinha citado para vocês. Ela e o Joshua saíram em 2013 e ela relatou que no dia seguinte de um encontro, ele ligou para ela 25 vezes. Ela relatou que da mesma forma que o Joshua filmava a Molly sem sua autorização, ele também fazia isso com ela. A partir dali, as coisas ficaram cada vez piores. Ela conta que ele se tornou controlador e possessivo. Ele questionava o porquê dela estar usando certos tipos de roupa. Quando ela viajou sozinha durante um feriado, ele ameaçou voar até o local onde ela estava para afogá-la. O Joshua também teria rasgado os pneus do carro da mãe da Alexandra, que rotulou o ex-namorado como pervertido que fez da minha vida um inferno. Para assustá-lo, ele mandou fotos do quintal dela mostrando que estava no local em um dia que ela não tinha convidado ele. Ela teria denunciado o Joshua à polícia 3 vezes e, apesar das denúncias, a perseguição dele e seus assédios não foram registrados como crime pelas autoridades policiais. A segunda ex-namorada foi a Leah Hubbard, que teria namorado o Joshua em 2016. Ela conta que teve uma experiência parecida, com ele se tornando cada vez mais controlador quando ela não podia passar tempo com ele. Ela foi seguida pelo Joshua em um bar e ele teria jogado bebida nela em outra ocasião quando ela decidiu terminar com ele. Nesse dia, ele teria esperado ela por horas do lado de fora do pub até que ela fosse embora. Depois disso, ela se cansou e disse que se ele aparecesse no apartamento dela de novo, ela ligaria para a polícia. Ela não chegou a fazer uma denúncia formal às autoridades sobre as perseguições que estava sofrendo. O júri ouviu durante o julgamento sobre os problemas psicológicos de Joshua em relação ao abandono. Foi relatado que ele não reagiu bem à separação dos pais e que o trauma de sua mãe ter o deixado teria gerado nele esse medo de ser abandonado. Nos anos seguintes à separação dos pais, ele teria feito diversas visitas à clínica de saúde mental em Gillingham e foi determinado que ele tinha hipersensibilidade a qualquer rejeição. Logo após sua prisão preventiva, ele teria sido encaminhado para a unidade Trevor Gibbons do Hospital Maidstone, onde foi atendido pelo psiquiatra Dr. Shahid Mahid. O psiquiatra relatou ao tribunal que Joshua era emocionalmente instável e era motivado por uma personalidade altamente anormal que ele havia desenvolvido. Essa personalidade permitia que ele entendesse o que havia feito, mas teria afetado seu julgamento logo antes e durante o assassinato, bem como a capacidade de autocontrole. O médico disse ainda que o Joshua teria recusado acompanhamento terapêutico, esperando que a solução para ele fosse simplesmente tomar remédios. O psiquiatra da acusação, Dr. Philip Joseph, testemunhou que o Joshua não possui transtorno de personalidade, mas possui traços narcisistas e não teria demonstrado qualquer remorso em relação ao assassinato que cometeu. Os traços narcisistas do Joshua incluem ser vaidoso, imaturo, carente e achar difícil colocar os sentimentos dos outros acima dos seus. Em sua opinião, com um transtorno de personalidade, a pessoa não planeja um crime de maneira cuidadosa e alega que se ele possui um transtorno, isso nada tem a ver com o crime. Foi considerado que o crime não foi um ato de descontrole momentâneo porque ele teria comprado a
arma do crime alguns dias antes e ele estava observando e seguindo a Molly desde o dia anterior. O psiquiatra acrescentou que achava que o Joshua estava mais preocupado com ele mesmo do que com o que aconteceu. O detetive sargento Ali Wharton relatou que o Joshua é um assassino frio e calculista e não alguém que não tem capacidade mental para se controlar. O júri também ouviu colegas de trabalho do Joshua que relataram que ele parecia ter duas personalidades completamente diferentes. Uma dessas personalidades era do homem charmoso e brilhante que havia se candidatado para a vaga de emprego no local. A outra era um homem deprimido e irracional que mal conseguia conversar. Muitos dos seus colegas teriam notado uma grande diferença no comportamento do Joshua depois que ele voltou de uma viagem que tinha feito com a Molly. Ele faltava ao trabalho com frequência e, quando ia, frequentemente estava angustiado, agitado e chorando. Joshua contou a colegas que ele tinha transtorno bipolar e que estava pensando em fazer algo estúpido. Ele relatou que depois da viagem o transtorno havia tomado conta dele. Foi depois de voltar dessa viagem que ele começou a apresentar esse comportamento mais distante. Ele começou a faltar ao trabalho e eles fizeram um acordo para diminuir sua carga horária e ele passou a trabalhar apenas meio período. O primeiro dia nessa nova escala de trabalho foi no dia 29 de junho, o dia em que ele assassinou a Molly. Um dos amigos do Joshua testemunhou que ele havia saído com ele 6 dias antes do crime. Ele conta que o Joshua não parecia muito abalado com o término, que ele parecia bem, que eles conversaram, riram e fizeram piadas juntos, e que isso surpreendeu ele porque ele imaginou que o amigo poderia estar mais melancólico por conta do término. Esse amigo também disse que ele não achou que as postagens que o Joshua fez sobre a Molly nas redes sociais fosse um grande problema, e que ele disse pro Joshua que seria bom que ele começasse a sair com outras garotas para superar o término. Ele e outro amigo do Joshua disseram que ele não parecia muito diferente depois do término, que ele parecia bem, e que ele até tinha começado a falar sobre uma nova garota chamada Samantha. Inclusive, essa mesma garota, a Samantha Fleming, era a garota com quem ele tinha ido àquele encontro no mesmo dia em que ele apareceu no restaurante que a Molly estava com as amigas. Ela alega que ficou chocada quando ela viu os noticiários e que no primeiro momento ela nem chegou a imaginar que o Joshua era o culpado e que ela até tinha mandado uma mensagem pra ele perguntando se ele tinha visto o que tinha acontecido. E aí depois, quando ela descobriu que o Joshua era o culpado, ela pensou que o que aconteceu com a Molly poderia ter acontecido com ela. Ela conta que os dois se conheceram no Tinder e que naquele dia, no dia 28, seria o segundo encontro deles e que, a princípio, ela iria até o apartamento dele e ele ia cozinhar pra ela, mas aí ele teve outra ideia dizendo que eles poderiam ir pra um bar e restaurante chamado Ship and Trade. Ela conta que no momento em que eles entraram no restaurante e ele viu que a Molly estava lá, ele pareceu chocado, então ela imaginou que fosse apenas uma coincidência. Ela disse que o Joshua não falou nada ruim sobre a Molly pra ela e que parecia que ele estava ok com o término. E aí a Amy Scott, que é aquela garota que eu falei pra vocês, que ajudou o Joshua a perseguir, a Molly pelas redes sociais, também deu um depoimento. Ela disse que achava que ela e o Joshua tinham uma conexão porque ela também tinha transtorno de bipolaridade. Ela disse que ela achava que era algo normal o que ele tinha pedido pra ela, pra que ela compartilhasse com ele o que a Molly estava postando, porque ela disse que quando você termina um relacionamento, você realmente quer saber o que o seu ex-namorado, sua ex-namorada está postando nas redes sociais. Ela também disse que acreditava que a Molly estava sendo má por terminar o relacionamento devido ao que o Joshua contava pra ela. Ele teria dito pra ela que a Molly agia como uma pessoa que sempre queria sair como vítima e que queria que os outros tivessem pena dela. A Amy não conhecia pessoalmente a Molly, então tudo que ela sabia sobre ela eram coisas que o Joshua tinha contado. Então ela conta que nessa visão que ela tinha sobre a Molly, ela achava que era injusto que ela estivesse saindo e se divertindo, enquanto ele estava super chateado com o término. A última vez que o Joshua e a Amy conversaram foi no dia 26, ou seja, 3 dias antes do crime. Depois de 4 horas de deliberação, o júri decidiu que o Joshua era culpado de homicídio doloso. E eles rejeitaram completamente aquela alegação que ele teria feito pedindo que a responsabilidade dele fosse diminuída. Joshua Stimpson, de 26 anos, foi condenado à prisão perpétua, tendo que cumprir uma pena mínima de 26 anos. Durante a sentença, a juíza disse: "Esse foi um ato cruel, calculado e covarde." Ela acrescentou que ele também era um homem perigoso que oferecia risco considerável para mulheres no futuro. A juíza também falou sobre como Joshua cortou a garganta da Molly enquanto a esfaqueava e que ele estava determinado a punir a jovem porque ela terminou com ele. Ela descreveu a Molly como uma garota linda e inteligente. Ela também disse: "Eu tenho certeza de que você não sofre de um transtorno de personalidade, você planejou esse assassinato." No dia 10 de julho de 2018, a cerimônia de formatura da turma da universidade que a Molly fazia parte aconteceu na Catedral de Rochester. O local estava lotado e seus pais foram convidados de honra. Eles recebem o diploma póstumo da Molly e são aplaudidos por todos que estão presentes.
A Molly tinha 23 anos quando foi morta e os seus pais e amigos criaram a Fundação Molly McLaren, uma instituição de caridade que fornece aconselhamento e financiamento para pessoas com transtornos alimentares. Em 2019, os pais da Molly fizeram um apelo para que a polícia tivesse mais atenção, evitando casos semelhantes ao de sua filha. No julgamento do Joshua foi discutido as atitudes semelhantes que ele teve no passado, como o assédio a uma de suas ex-namoradas, que não tinha sido registrado como um crime. Os pais da Molly acreditam que se esse assédio tivesse sido registrado como crime, quando a Molly e sua mãe foram à delegacia denunciar os assédios do Joshua, ele já teria esse histórico registrado e, observando isso, o policial poderia ter tido outro olhar a respeito daquela situação. A polícia de Kent encaminhou o caso ao Gabinete Independente de Conduta Policial, que ordenou que a polícia realizasse um inquérito interno. O caso da Molly ajudou a levantar a discussão sobre o novo caminho que stalkers estão tomando em relação às redes sociais. Isso trouxe um pouco mais de consciência sobre a exposição de informações pessoais, tais como a localização em tempo real, e como isso pode ser perigoso em casos como esse. Na Inglaterra, cerca de 2 mulheres são assassinadas por semana por seus companheiros ou ex-companheiros. E a perseguição online está associada a cerca de 94% desses casos. Todos os anos, o aniversário da Molly é celebrado com um evento de caridade chamado Molly Fest, promovido pela Fundação Molly McLaren para arrecadar fundos. A família dela diz que o Facebook não assumiu responsabilidade por permitir que os conteúdos sobre a Molly fossem postados. Mas um porta-voz da empresa teria declarado que eles possuem políticas rígidas para ajudar pessoas que sofrem abuso e assédio. Mudanças teriam acontecido para que amigos e familiares pudessem denunciar suspeitas de assédio na plataforma e eles teriam uma estreita colaboração com organizações de segurança das mulheres para informar suas políticas. E aí uma revisão de homicídio doméstico realizada pela Kent and Medway Community Safety Partnerships investigou como o caso de perseguição em 2013 foi tratado pela polícia de Staffordshire. Depois que Alexandra denunciou Joshua, a polícia enviou mensagens para que ele ficasse longe dela, mas foi considerado que não haviam evidências suficientes para ligar o Joshua aos danos materiais sofridos por Alexandra, no caso, o rasgo nos pneus do carro da sua mãe. Só que mesmo depois dessas mensagens, ele teria ameaçado afogá-la. Foi concluído que eles não trataram o caso de acordo com os padrões exigidos, mas a partir de 2016, a polícia de Staffordshire mudou sua política para casos como esse. Os policiais passaram a ser obrigados a registrar a perseguição como crime, mesmo que as vítimas não queiram levar o caso adiante. A porta-voz da polícia de Staffordshire, Charlotte Sliney, disse que uma ferramenta de avaliação de risco de perseguição foi introduzida e exige que os policiais examinem circunstâncias mais amplas em cada caso. O objetivo é identificar padrões de comportamento de perseguição e garantir que todas as oportunidades de investigar detalhes dos casos sejam aproveitadas. Os policiais receberam treinamento atualizado sobre perseguição e assédio para terem condições de lidar melhor com esse tipo de caso. Em 2017, a polícia de Staffordshire teria introduzido um dispositivo de segurança pessoal baseado em GPS e fornecido para vítimas vulneráveis. Ele fornece um contato de emergência secreto com os serviços policiais e emergenciais e tem um sistema de rastreamento. Em 2024, os pais da Molly anunciaram que a fundação criada para ela seria fechada por falta de verba. Durante o tempo em que a fundação estava ativa, ela fez uma parceria com outra instituição de caridade de saúde mental chamada Rewrite Your Story. Eles conseguiram auxiliar financeiramente 30 crianças para que recebessem o aconselhamento necessário. Infelizmente, a fundação parou de receber as doações que costumavam receber anteriormente e acabou fechando as portas. Esse é um caso que eu achei que valia muito a pena trazer aqui para vocês, porque hoje é muito doido o quanto a internet é presente na vida de todo mundo, né? O quanto a gente fica com o celular 24 horas por dia e o quanto casos como esse podem acontecer, né? Já que as pessoas postam nas redes sociais e através disso você consegue realmente acompanhar a vida das pessoas. Então, eu achei que era importante trazer para vocês, para refletir mesmo mais sobre isso e para sempre ficar muito atento a essas coisas, né? Então eu quero muito saber o que vocês acharam, me conta aqui nos comentários. Não esquece do like que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais pra conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.